Gente, olha, viralizou nas redes sociais essa semana um vídeo de um acidente de trânsito que mostra um trabalhador, um agente de limpeza, trabalhador da empresa Ramac, que é a empresa que faz a coleta do lixo aqui da capital sergipana. Ele sentado numa calçada, 5h30 da manhã, aguardando ali o transporte e de repente vem um carro e ele por pouco, pelas mãos e pela graça de Deus, ele escapou deste acidente. É o Eric Danilo dos Santos. Eric Danilo Santos, ele tem 26 anos de idade, estava sentado na calçada da Avenida José Carlos Silva, ali na zona sul de Aracaju, quando um carro completamente desgovernado, quase que passa por cima, passou a centímetros de onde ele estava. Quer ver o vídeo? Então, vou colocar o vídeo e logo após nós vamos conversar com ele. Mas primeiro vamos colocar o vídeo. Põe na tela aí. Olha, ele sentado na calçada, na Avenida José Carlos Silva, tranquilamente. E de repente ele levanta, eram 5h39 da manhã, e um carro preto, coloque novamente, ele já vem com alguma coisa em cima ali. Veja a velocidade com que ele passa. Isso era 5h39 da manhã. Quando um caba desse toma uma multa, vai dizer que é SMTT, quer roubar o povo, quer tomar o dinheiro do povo. Coloca novamente a imagem, olha. O Eric sentadinho ali na dele, esperando o transporte. Daqui a pouco vem o cabra, olha. Arranca o poste de sinalização, e ele se ajoelha para agradecer a Deus o dom da vida. Para agradecer a Deus o dom da vida. Vamos conversar com ele agora? Vamos abrir aqui onde está a repórter Vitória Costa. Vitória, a gente vendo as imagens, percebe que o Eric, quando ele ajoelhou ali para agradecer a Deus, ele agradeceu porque nasceu de novo, foi por muito pouco, né? 11h55, um ótimo dia para você, Vitória. Um ótimo dia, Fábio, também para todos que nos acompanham. Pois é, né, Fábio? Esse vídeo ele é muito forte. Por coincidência, eu tinha visto ele ontem, eu não sabia que eu ia entrevistar Eric Danilo e acabei assistindo. E eu vi, inclusive, nos comentários as pessoas dizendo que o momento em que ele se ajoelha, que elas ficaram arrepiadas. E é esse sentimento mesmo que dá. Conversando aqui com ele, ele nos contou que estava ali tomando café, quando ali focado no café mesmo, olhando só para frente, quando de repente ele sentiu vontade de olhar para o lado, e foi quando ele percebeu que o carro ia se aproximar. Mas vou deixar ele mesmo contar essa história. Eric, primeiro, bom dia. Começa contando pra gente como que foi esse momento, né? Como você vinha contando, você sentiu vontade de olhar para o lado, era um sentimento, e foi exatamente nesse momento que o carro vinha, né? É algo incrível mesmo. Deus, ele é poderoso demais. As misericórdias do Senhor, elas se renovam toda manhã, sabe? Todos os dias, Deus demonstra a sua bondade, o teu amor para conosco. E naquela manhã, visivelmente, Ele pode mostrar o quão bom e fiel Ele é, sabe? Nós estamos muito, miseráveis, sabe? Posso dizer essa palavra mesmo, o ser humano é muito miserável. O ser humano é muito orgulhoso, o ser humano está perdido, sabe? Nós somos muitos ingratos, reclamamos, a gente murmura muito da vida, sabe? E esquecemos de agradecer pelo fato apenas de estar respirando, sabe? Para parar de pé, pela nossa saúde, pelas nossas famílias, por os amigos. E você pode notar como a vida ela é tão curta. Nós lutamos muito nessa vida para poder conquistar bens materiais. Nós temos tantos fôlegos e esse mesmo fôlego, em questão de segundos, pode ir assim embora. E aí você olha para trás, quando chega lá perante o rei, e ele fala, e aí, cara, o que adiantou, sabe? Você corre tanto atrás dessas coisas e tentou acumular tanto tesouro na terra e no céu você não fez nada disso. Naquele manhã, meu coração estava assim, desse jeito, sabe? Preocupado e ansioso com as coisas assim desse mundo. Não tinha colocado Deus como prioridade. E Deus é incrível. Toda manhã eu saía para orar, mas naquele dia eu não fiz isso, sabe? E creio que o poder da oração, ele é algo incrível, sabe? O ser humano tem que viver assim, sabe? Vivendo, orando, sem cessar e reconhecer Deus em tudo. O bom Deus, ele é incrível. Como você foi dizendo, eu estava ali naquela manhã, saí e não era nem para eu estar sentado ali, era para estar ali no ponto de ônibus, aguardando o ônibus da empresa. Mas eu fui para poder tomar café e quando eu estou comendo ali, Deus simplesmente faz com que eu olhasse para o lado, sabe? Vocês vão notar nas imagens que eu fico assim, do nada eu paro e olho para o lado, naturalmente fico congelado um pouco. Aí é que o carro vem, aparece e a mão de Deus
a mostra ali para o mundo ver, sabe? O Brasil ver que Deus ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e o mesmo para sempre, cara. E Deus, creio em Deus, cara. Busquem a Deus enquanto há tempo, sabe? Enquanto há tempo, busque a Ele. Você nunca sabe o dia de amanhã. Ame quem você tem que amar. Peça perdão para quem você tem que pedir perdão, sabe? Mesmo que você possa se sentir até assim abandonado, sabe? Rejeitado pelos seus. E Cristo, ele veio aqui nesse mundo. O próprio Deus se fez em carne e habitou entre nós. E ele sentiu toda essa rejeição. Ele se sentiu rejeitado, ele foi traído, ele foi caluniado. Mas no fim, ele venceu. E é isso que Cristo quer que nós fazemos. Cristo quer que nós vencemos, mas vencemos nele. Sabe? Porque a paz que ele tem a nos dar não é a paz mentirosa, iludida desse mundo que tem a dar. Tudo que Deus quer é isso, é apenas viver em lealdade com o homem, sabe? Como seja leal a ele. Tudo que Deus quer é relacionamento com o seu povo. E que, de alguma forma, esse vídeo aí que está repercutindo, que possa tocar seu coração. Você possa reconhecer tudo o que você faz. Reconheça tudo que é Deus. Deus. Dou glória a Ele, que sempre. Com certeza esse vídeo tocou muitas pessoas, bem como suas palavras agora também. E conta pra gente o que é que você sentiu naquele momento tão rápido, né? Que você tá sentado e consegue levantar com muita agilidade. Claro que deve ter sido um pensamento bem rápido, né? Naquele momento. O momento só ver. Só agradecer no mesmo instante. Eu sabia. Vi a mão de Deus ali visivelmente, sabe? Deus, ele é misericórdia com a gente todo o tempo. Deus, ele nos livra todo o tempo. Só que nós estamos tão incrédulos que às vezes precisamos ver para poder crer, sabe? E a fé, ela é assim. A fé você tem que crer sem ver, sabe? Isso é a fé. Aí Deus mostra, olha eu. Aí eu aqui. Deus... Vou contar a história agora, né? E depois dali você foi trabalhar, o que é que você fez ali durante? Sim, as imagens não mostram, mas aí a população vem, me dá aquele acolhimento. Aí quando o pessoal começa a falar, você nasceu de novo. E muito fala, cara, você ficou tão, como fosse tão gelado assim, saiu. E tá aí para o Brasil ver a mão de Deus, sabe? Nosso apresentador, Fábio Henrique, também tem uma pergunta para te fazer. Pode falar, Fábio. Primeiro cumprimentar o Eric aqui muito... Acho que todos nós estamos muito impactados, viu, Vitória, pela forma como ele agradece a Deus a todo instante, e fica uma lição para todos nós, um homem que acorda 4h30 da manhã para trabalhar na limpeza pública, num trabalho difícil, e mesmo assim louva e agradece a Deus todos os dias. É uma lição para todos nós, tem muita gente reclamando de barriga cheia. Então que Deus abençoe a ele. Agora, só um questionamento, Vitória. O carro preto, acho que ele já explicou aí pra gente que ele foi a mão de Deus, né, fez com que ele virasse um pouquinho. Nós estamos com um probleminha de sinal, né, assim que o sinal for restabelecido, ele dá uma olhada para o lado esquerdo e o carro vai por cima da calçada, derruba, como a gente viu, derruba um poste que tem ali de sinalização. Esse carro foi identificado, enfim, a pessoa foi identificada. Então, daqui a pouco, assim que a gente tiver condição... já voltou? Agora sim. A minha pergunta, Vitória, eu estava comentando aqui sobre o carro, esse carro preto, quem é, se foi identificado, se ele estava fazendo alguma ultrapassagem, enfim, se ele estava desgovernado mesmo, se ele tentou ultrapassar pela calçada, o que é que houve para aquele carro, naquela hora da manhã, estar naquela velocidade toda? Perfeito, Fábio. Ele primeiro elogia, claro, suas palavras, assim como todo mundo de casa com certeza deve estar com o mesmo pensamento. E ele também questiona em relação ao carro. Ele vinha em alta velocidade, deu para perceber o porquê? Ele fez alguma ultrapassagem? O que é que aconteceu ali naquele momento? Olha, de acordo com a população, eles falaram que eles estavam num posto de gasolina ali próximo, que estava tendo uma festa. Aí quando ele vem naquela velocidade toda, ele consegue bater num semáforo, ele arranca o semáforo, que vocês podem ver no vídeo que tem aquele barulho, é um semáforo que ele arranca, depois acontece aquilo ali. Em seguida o carro ele sai direto e para de funcionar. As pessoas que estavam dentro do carro saem correndo, só que saíram correndo para poder empurrar o carro, porque o carro parou de funcionar. Aí depois disso parece que o carro ainda chegou a funcionar,
Andou um pouco, mas fiquei sabendo que eles abandonaram o carro em um local. Diz que a polícia esteve lá, averiguou tudo, viu que tinha álcool dentro do carro e algumas roupas. E até o que eu sei até o momento sobre eles é isso. Eles estão intactos, né? Ele que poderia ter perdido a vida. Infelizmente. E só pra gente reforçar aqui, foi nesse último sábado, né? 5 da manhã, 5h39 da manhã, para ser mais exato. Perfeitamente. Esse horário. E logo depois, essas pessoas, você não encontrou mais, o carro permaneceu no local? Você sabe se já começou alguma investigação no sentido de reconhecer essas pessoas? Não, até o momento eu não tenho essas informações. A única coisa que eu sei é que eles deixaram, abandonaram o carro e que a polícia esteve no local e olhou lá. Muito obrigada, então, pelas informações. Foi uma mensagem muito bonita. Foi um momento que realmente quem assistiu o vídeo ficou arrepiado. E isso para a gente trazer também a informação, como foi na manhã do sábado, no começo da manhã. Provavelmente poderia ser alguém ali voltando de uma festa na sexta-feira de noite, conforme os relatos, né, de que seriam pessoas que estariam alcoolizadas. Essa parte da investigação fica agora, então, com a polícia. Mas o que fica aqui é essa bela lição de vida. Volto com você, Fábio.